Bom, eu não tenho como não falar, ainda que muito brevemente, da minha graduação, porque eu fiz parte da turma de 2003 como estudante de História da UERJ. E essa foi a primeira turma em que foram inseridas estudantes provenientes das cotas, do regime de cotas, tanto cotas raciais quanto para estudantes que tenham feito o ciclo integral anterior em colégios públicos. Então, isso foi uma experiência muito, muito marcante, né? Sobretudo por conta da questão racial e de uma dimensão, da vivência de uma dimensão da política muito cotidiana, em que tudo é politizado, tudo é negociação, tudo é tenso, tudo é sobrevivência. Então, essa experiência lá da UERJ e atrelada ao fato de que a UERJ é, sem dúvida nenhuma, a universidade carioca mais sucateada desde o tempo em que eu entrei. Então, eu tive um contato muito direto com a complexidade do que é a universidade pública, né, na UERJ. Para mim, ainda hoje, entrar na UERJ é sentir o que é a universidade pública no Brasil, sem anestesia, sem maquiagem, e o contato dessa experiência de que hoje a gente chama de resistência, né? A gente dá nome para tudo, então a gente chama de resistência, mas eu não sei, eu não ouvia essa palavra na época, mas dessa resistência cotidiana que envolvia a questão racial no Rio, né? Numa cidade absolutamente negra. E a UERJ, naquela época e ainda hoje, oferece e oferecia vários tipos de estágio, com destaque para o estágio à docência, porque era e ainda é uma universidade voltada para a formação de professores que vão trabalhar na rede estadual, municipal. Então, eu fiz estágio de iniciação científica, estágio de iniciação à docência, estágio no Arquivo Nacional, e acabei me encaminhando para o estudo da questão do trabalhismo, que tem a ver com esse histórico de bolsas, né, que eu tive, não vou entrar nisso agora, mas acabei me encaminhando para a questão do trabalhismo e do governo João Goulart, com destaque para o acontecimento do comício da Central, que era uma coisa que me impactava muito. Então, eu já fiz no trabalho de conclusão de curso um estudo bibliográfico desse tema e entrei no mestrado também na UERJ com um projeto que era de pensar os vários sentidos atribuídos ao comício da Central por diferentes agentes naquele momento, tratando o comício como um acontecimento, alguma coisa que cria um marco de antes e depois, e especificamente uma questão que me incomodava muito, desde o final da graduação, era o termo radicalização, com que a historiografia comumente nomeava o comício, ou pelo menos atribuía esse sentido de uma inflexão no governo de João Goulart para alguma coisa próxima da extrema-esquerda, que eles chamavam e chamam ainda muitas vezes de radicalização. O que me incomodava, sobretudo, era o tom com que se usava a palavra radicalização, que era um tom sensivelmente pejorativo, como algo proibido, algo que não se deve fazer, que não se pode fazer, que não é moralmente aceito, né? A radicalização à esquerda. Bom, especificamente, eu discuto com isso não como uma radicalização, porque, com exceção do discurso do Brizola, os outros discursos são reformistas, trabalhistas, legalistas e por aí vai. Eu trabalhei, então, de que maneira, né, as pessoas definiam aquele momento como um momento de radicalização e quais foram os desdobramentos disso para a coalizão política que vai derrubar o governo alguns dias depois, né? Depois eu continuei estudando e pensando por que é que a historiografia brasileira incorpora, em grande medida, esse termo da maneira como ele aparece nos registros históricos do período em fontes tradicionais conservadoras, como periódicos conservadores, políticos conservadores, e por aí vai. Então, essa foi a minha questão no mestrado, né? E aí entender os vários sentidos atribuídos, por exemplo, a política extraparlamentar, que foi uma coisa que me interessou muito, né? O comício é um mecanismo de pressão que convoca as pessoas, né, no espaço público e faz uma pressão que não é uma pressão que se pode exatamente calcular dentro do sistema político partidário.
Então, a questão da política extraparlamentar, dos seus limites sociais, políticos, e como os diversos agentes vão lidar com isso, caracterizar esse movimento, vão consentir ou não, né, vão receber a política que vem da rua. Uma questão, se na graduação, né, eu senti bastante a questão racial, fazendo parte de uma turma cheia de estudantes cotistas, no mestrado a questão da classe ficou muito evidente, muito sensível, especialmente porque um dos temas do comício era a concessão do direito de voto ao analfabeto e, portanto, a desigualdade mantida num sistema partidário, político partidário, considerado democrático. Então, no doutorado, eu continuei inquieta com a questão da radicalização à esquerda, né? Porque a radicalização à direita, ela é, digamos, aceita, né? Socialmente, a gente não concorda, obviamente, né? A gente critica, mas a gente entende que é da direita mesmo, né? Então, a gente, de alguma maneira, isso não é alguma coisa proibida. A extrema-direita não se proíbe a radicalização, né? Mas inquieta com isso, então eu fui estudar as organizações que, de fato, se intitulavam radicais, sem medo, sem vergonha. E aí, no Brasil, eu escolhi a POLOP exatamente porque ela surge, a Organização Revolucionária Política, como é que é? ORME-POLOP, Organização Revolucionária Marxista Política Operária. No Brasil, exatamente porque ela surge no começo dos anos 1960. Então, ela não é uma resposta à violência ditatorial, ao arbítrio, né? Ela é uma crítica aos problemas que, naquele tempo, eles atribuíam à democracia, que eles chamavam de burguesa, e aos problemas da representação política e das desigualdades que o sistema de representação política mantinha, e, sobretudo, é claro, né, a POLOP, assim como várias outras organizações já nos anos 60, propunha um projeto revolucionário, um projeto socialista, marxista-leninista, com influências trotskistas, todo ele muito marcado pelas características daquele tempo, né? Pelas características ali que entre os anos 50 e 60 foram sendo descobertas a respeito do sistema mundial capitalista, né? Como eles chamavam. E eu estudei o movimento de esquerda revolucionária no Chile, que também é um movimento que surge em 65, acho que é isso, em 65, num governo também democrático, não é uma resposta à ditadura pinochetista, mas que vai, sobretudo, fazer muita pressão sobre o governo de Salvador Allende, que é um governo socialista, porém democraticamente eleito, com características muito próprias, também não vamos entrar nisso, mas, enfim, então eu pretendi estudar o que, de fato, eu poderia, se chamava, o que, de fato, os próprios agentes históricos intitulavam como radical, né, e o que era esse radical, e é claro, né, qual foi o movimento social e político deles. Uma questão do doutorado que eu achei muito interessante foi a questão que a historiografia colocava como voluntarismo, né, eu ficava me perguntando, porque, na verdade, eu queria trabalhar a subjetividade revolucionária, que tipo de experiência sensível, que tipo de memória histórica, que tipo de consciência levava aquelas pessoas a se arriscarem daquela maneira, a irem para o sacrifício, digamos assim. E a resposta que eu tinha de orientadora, da bibliografia em geral, era muito relacionada a voluntarismo. Era uma coisa que estava acontecendo em todo lugar, então eles foram juntos. E isso foi uma questão que me incomodou demais também. Então, eu me dediquei a pensar a coisa da cultura revolucionária, da moral revolucionária, tentei entender um pouco, e também o conceito de história, né? Que conceito de história fundava e organizava o discurso desses agentes.
Foi isso. No finalzinho do doutorado, eu já comecei a pensar questões relacionadas à memória. Entre 2011 e 2015, eu fiz o doutorado na UFRJ, portanto, em História Social, com a Maria Paula Araújo. Não falei os nomes dos orientadores anteriores, mas eu tive muitos orientadoras e orientadores, co-orientadores e co-orientadoras, todos muito generosos, né? Mas aí, no finalzinho do doutorado, lá na UFRJ, a gente começou a discutir justiça de transição e memória. Mas ainda era uma coisa impressionante, né? Entre 2011 e 2015, ainda era uma coisa incipiente. Eu me lembro da banca de qualificação discutir entre si o que era memória, porque eu falava de uma memória radical, pouco estudada pela historiografia. A historiografia é sempre muito preocupada com consensos, enfim, né? No campo da memória coletiva. E eu lembro disso, né? Da banca discutir o que era memória. E não imaginei, não podia imaginar que ia virar um termo com um sentido cultural tão complexo, mas também tão sensível, tão incorporado. Socialmente, a palavra memória se tornou um valor aceito, né? As pessoas falam o tempo todo em memória, o Facebook, todos os dias, né? Rede social manda lá a sua memória de hoje. Então, ali, como eu comecei a pensar nisso, o pós-doc foi dedicado, o pós-doc na UDESC, em História do Tempo Presente, foi dedicado a pensar como aquela ação revolucionária ou radical, como eu preferia chamar, dos anos 60, derrotada politicamente, como de alguma maneira ela continuava exercendo pressão no campo da memória ainda hoje, através dos testemunhos, através das políticas de memória. E aí, em especial, comecei a estudar alguns personagens, né, alguns testemunhos, para entender como é que eles mesmos operacionalizavam essa memória radical num tempo pós-ditadura. Aí foi isso. Essa, mais ou menos, é a trajetória de estudo. Bom, e a história do tempo presente, né, que aí a UDESC é uma universidade que preza muito a discussão conceitual em tempo presente, regime de historicidade, mudança de percepção social sobre o tempo, conceitos de memória e tudo mais. Então foi digamos assim, um período de muito estudo, né, de muita experimentação, eu diria, né, e ainda estou nesse estágio. Atualmente eu estou pensando e tentando escrever sobre as formas de inscrição da memória nas historiografias da ditadura no Brasil e no Chile. Então, qual é o valor, qual é o espaço, qual é o lugar e quais são os caminhos diferentes que a gente deu, que foram dados a esse termo, né? E de que maneira a memória, então, se inscreveu, marcou a produção do conhecimento histórico nesses dois países, em que eu já vinha estudando questões anteriores. Esse foi mais ou menos o percurso acadêmico. Do ponto de vista profissional, esses estágios todos que eu fiz, né, em muitos arquivos, inclusive no Arquivo Nacional, e sobretudo no Arquivo Nacional do Rio, me trouxeram uma inquietação muito grande, porque eu sentia, sobretudo no Arquivo Nacional, muito antipopular. Era difícil fazer pesquisa lá, não para mim, né, que estava estagiando lá, mas eu não via pessoas de todos os tipos lá dentro. Além do que, era um lugar chique, sabe? Um lugar elegante, cheio de proformas, né? E isso era uma coisa um pouco que me incomodava. Então, desde aí, eu acho que a minha experiência profissional foi toda num campo de aproximação daquilo que hoje a gente chama de divulgação histórica, divulgação de conhecimento, divulgação científica, história pública, mas no sentido de uma aproximação de uma linguagem que não fosse tão corporativista, né? Não vou dizer erudita, porque não é o meu caso, mas uma linguagem que falasse de maneira mais popular, eu acho, né? Não entrando no conceito do que é popular e do que não é, né? Que são coisas superadas, mas em alguma coisa que tivesse um alcance maior. E, bom, eu dei aula entre 2011 e 2015. Bom, o estágio à docência eu fiz em colégio público no Rio, né?
Então, tive de lidar com a criançada, né, com meninas grávidas, com uma realidade que eu acredito que tenha mudado um pouco nos últimos anos, né, pela experiência de colegas que continuam lá. Mas essas duas, eu vou falar das duas experiências mais marcantes no Rio de Janeiro profissionais, que foram, primeiro, a Unicarioca, uma universidade privada do Rio, dedicada a formar estudantes de média e baixa renda em lugares bem distantes da Zona Sul, em cursos que tem um mercado de trabalho mais amplo. Então, administração, pedagogia, o que mais que eu dava lá? Um monte de curso desses que a gente, como historiador, entra como professor de disciplinas introdutórias, né? Antropologia cultural, sociedade contemporânea, essas coisas. E então aquela foi uma experiência em história muito importante para mim por conta da interdisciplinaridade que é necessária para lidar com essa adaptação da linguagem e da história, né, para formação inicial em outras áreas. Hoje o ensino de história chama essas coisas de temas sensíveis, né? Por exemplo, falar de ditadura no campo do ensino de história, falar da questão racial no ensino de história. Naquela época eu não conhecia, e talvez essa também não fosse uma discussão tão comum, e tinha de fazer isso, né? Tinha de falar desses temas em salas de aula, para um público que trabalhava de manhã, de tarde, de noite, e estudava nesses intermeios, mas, ao mesmo tempo, era um público que já vinha nesse movimento histórico de politização conservadora, né, que a gente viu emergir mais claramente a partir de 2016, mas isso é um movimento que eu tenho certeza muito anterior, em 2012, 2013, então, já havia alunos em sala de aula defendendo a tortura, né, por exemplo, coisas como esse tipo. Essa foi uma experiência muito importante, de adaptação da linguagem, de interdisciplinaridade e de lidar com temas sensíveis em sala de aula. A outra experiência muitíssimo transformadora, que eu morro de saudade, foi a da revista de história da Biblioteca Nacional. Primeiro porque ali dentro era um ambiente em que a crítica é bem-vinda. Ela não é uma fraqueza. Você não saber alguma coisa não era definitivamente um problema, né? Como depois no pós-doutorado, ou aqui em Florianópolis, né? Nos ambientes em que eu circulei, eu senti, né, que as pessoas entendem o não saber como uma fraqueza, e ele não era esse lugar. E depois porque a gente fazia esse trabalho de uma maneira... bom, vou tentar descrever muito rapidamente o processo. Nós íamos às escolas públicas e a nossa pauta era feita a partir dessas demandas, né, das demandas sociais e escolares no Rio de Janeiro. Então, o que era que interessava essas pessoas? E qualquer tema que viesse dali, a gente historicizava. Então, nós falávamos em genocídio da população negra, em temas como encarceramento, feminicídio, feminismos, temas como interdisciplinaridade, mas a palavra não era essa. Enfim, tudo aquilo, e mesmo temas muito clássicos, como o ciclo do açúcar, como o café, como imigração, e a gente pegava esses temas e montava um dossiê e os oferecia a historiadores de carreiras internacionais. E isso era muito bacana, né? Porque essas pessoas que estudavam há 30 anos um determinado tema, elas escreviam, transformavam 30 anos de vida, né, de estudos, em 3 páginas, 5 páginas, sabe? E elas faziam isso com muita boa vontade, era uma coisa, não tinha uma conotação pejorativa, é difícil escrever sobre um tema complexo em 5 páginas. Primeiro elas escreviam 10 e a gente mexia e devolvia, e depois vinha uma edição mesmo, né? Uma edição em termos de... que não era uma edição de conteúdo, que era o que eu fazia. Vinha a edição da equipe de jornalismo, do banco de imagens, e isso voltava para eles e voltava para nós. Então, é claro, era um trabalho imenso.
mas até sair 3 páginas que agradavam a equipe, que nós, né, gostaríamos que desse conta das demandas que vinham de fora e que satisfizesse os especialistas naquele tema, os e as especialistas naquele tema. Então, era um trabalho, assim, de muita dedicação e um trabalho dessa busca, sabe? Que tinha em conta, que levava a sério essa busca por construir alguma coisa que agradasse a todos esses públicos. E depois as revistas circulavam, né? Elas circulavam por todos, eram distribuídas como parte do material didático nas escolas públicas do Rio. Depois a gente fazia pesquisas sobre se elas estavam sendo ou não usadas como material didático em sala de aula pela equipe de professores. Fora os eventos, né? Fora tudo aquilo que esse produto cultural proporcionava. Era uma revista financiada, sobretudo pela Petrobras. Então, quando a Petrobras começou a entrar num momento de crise mais evidente, a partir de 2013, mas sobretudo a partir de 2014, os nossos salários foram sendo cortados, o orçamento da revista foi sendo cortado até acabar. E é isso, uma outra coisa muito importante foi que a revista não só acabou, como eu acho muito sintomático da crise que a gente viveu, que a memória dela também tenha sido grandemente apagada. Depois que a revista impressa acabou, o site foi apagado, né? Quer dizer, o banco que a gente tinha com tudo aquilo que tinha sido publicado até então foi apagado. E aí, esse ano, muito recentemente, todas as edições foram digitalizadas e publicadas via internet, o que me parece uma conquista. Tem umas diferenças muito interessantes. Uma que eu gosto de destacar é a diferença relacionada à violência, né? Os grupos brasileiros, ainda que seja a POLOP ou o PCdoB, ou os grupos que surgem depois de 68, né, como uma resposta à violência ditatorial, os documentos deles, as atas, né, estritamente políticos, são muito polidos em relação à violência. Sabe? Se comparados com documentos, por exemplo, como o do MIR chileno, que fala em terrorismo cívico durante a democracia e depois durante o governo Allende. Então, existe uma relação com a violência muito própria, muito singular, muito interessante no Chile em comparação com o Brasil, né? Eles têm uma cultura de esquerda muito diferente, no sentido de que eu não consigo imaginar um governo de plataforma socialista eleito, né, no Brasil. Então, isso já é sintoma de uma percepção social mais enraizada, né, no campo da esquerda. Duas coisas que eu acho muito interessantes, né, que eu acho que tem a ver com isso que você está falando. A primeira coisa é que, se a gente chega lá no Museu da Memória e dos Direitos Humanos, hoje, né, que foi feito em 2010, você chega hoje, o livro que está lá é o do primeiro informe, né, pós-ditadura. Se você chegar lá, o livro que tem ali, que tem a narrativa do informe, é um livro que é uma narrativa que culpabiliza os movimentos revolucionários, inclusive nomeia o MIR, né? Então, existe uma narrativa oficial, também de distribuição muito semelhante ao que ao que na Argentina é chamado de teoria dos dois demônios, mas que de alguma maneira responsabiliza essa extrema esquerda pelo golpe, né? Também, quer dizer, também coloca a radicalização como um problema que tenha se desdobrado, como alguma coisa que não se deve repetir. Ao mesmo tempo, e isso é uma característica semelhante à brasileira, né? Tanto no campo social, quanto na memória coletiva e propriamente na historiografia, existe essa tendência, esse tom de culpabilização da radicalização como alguma coisa que não se deve fazer. E aí é um problema, porque o que houve da parte ditatorial não foi
né, uma questão de radicalização, digamos assim, né? Foi tortura como política de Estado. Então, a imagem que a gente tem e que é parte do discurso oficial no Chile é de que, de fato, isso aconteceu dessa maneira, digamos assim, né? Eu diria, grosso modo, houve luta armada, houve confronto armado no Chile. E aí, em 2017, a Verônica Valdívia veio aqui, aqui que eu digo aqui na UDESC, né? Proferiu uma conferência sobre um balanço da historiografia da ditadura no Chile. E ela falou muito sobre os trabalhos que estão sendo feitos, né? E ela disse que estuda-se muito pouco o governo Pinochet, a ditadura Pinochet, por conta da falta de documentos, que é um caso bizarro na América Latina, o Chile, mas que estuda-se muito essa esquerda, né? A esquerda da luta armada. E daí eu perguntei para ela, bom, mas o que esse pessoal está dizendo? O que esses estudantes, essas pessoas estão se formando em história, o que eles dizem, então, sobre esses organismos, né, esses movimentos? E ela disse, bom, basicamente o que eles dizem é que não houve luta armada no Chile. Não houve, eles não consideram que o que aconteceu se pode chamar de luta armada, eles não consideram, porque o grau de possibilidade de resistência foi tão pequeno, tão mínimo, e eles consideram que aqueles movimentos estavam militarmente tão despreparados que para eles nem sequer houve luta armada. Então, agora é uma percepção muito recente, né? Mas você vê como o olhar do presidente vai modificando a história, né? E trazendo interessantes, né? Eu acho, porque ao mesmo tempo isso pode ser entendido como uma desqualificação daqueles movimentos, daquelas pessoas que morreram certamente pensando que estavam lutando e impondo resistências ao golpe, né? É muito interessante, porque para a gente é impossível, né? Mas os agentes históricos daquele tempo se colocavam em perspectiva, É, entende? Eles falavam em Revolução Latino-Americanista, em República. Como é que é? República. Gente, esqueci agora. Alguma coisa revolucionária da América Latina. Isso era um discurso que vinha deles, e eles construíram, eram intelectuais, né? E você vê, eu estudei um pouco do Rio Mauro Marini, que foi da Polop aqui e foi do MIR no Chile. No exílio também esteve no México, foi um professor muito reconhecido no México. Para eles, não havia como se pensar esses processos isoladamente. E não só em termos de América Latina, mas em termos do que eles chamavam de terceiro mundo. Então, a gente fala assim, é impossível pensar os anos 60 em África e Brasil, porque enquanto nós lutávamos contra a ditadura, eles lutavam pela independência, contra o colonialismo. Mas naquela época, eles viram algum ponto em comum, porque eles construíram organizações, documentos, eventos. Eles, como sujeitos, eles circularam, né? Eles foram para a Argélia, esses intelectuais foram assistir o processo argelino. Então, existe um conjunto de experiências sensíveis, experiências empíricas dessas pessoas, que, me parece, os incentivaram, né? Os motivaram nessa luta política que para a gente hoje parece tão descabida. Não era simplesmente uma crença num conceito marxista de história, né? Ou no conceito marxista de revolução. Era alguma coisa que foi a vida deles, que foi a experiência sensível, porque eles viajaram, viram esses processos acontecendo, eles construíram eles inauguraram uma ideia de capitalismo, né, de terceiro mundo como, não como partido, saíram dessa ideia de subdesenvolvimento como uma etapa, como uma condição de etapa mais estruturante. Então era uma narrativa de fato universalista, holística, globalista, mas que tinha a ver com as suas experiências sensíveis, com as suas experiências empíricas, né, com as suas realidades cotidianas, e não com teoria. Até hoje, no Chile, parte considerável e parte que é referência da historiografia
chama o golpe chileno de revolução, nesse sentido de que foi um processo que eles consideram como fundante de um novo momento histórico, só que um momento histórico extremamente conservador. É claro que isso é um pouco rompe com a percepção de revolução enquanto conceito histórico, né, que vem como uma revolução progressista, assim. E hoje em dia, o Laboratório de Estudos de Gênero e História da UFSC tem depoimentos que são muito chocantes sobre aquilo que foi feito dentro de alguns movimentos com mulheres militantes revolucionárias, né? Não só no sentido da violência de gênero, mas de todo tipo de violência. Então, não significa omitir, mas entender o seu lugar. O que me parece é que na nossa historiografia ainda não se deu um lugar de dignidade intelectual e histórica a esses grupos, né? Sobretudo porque nós tivemos essa tendência de acompanhar uma memória social de exclusão daquilo que era radical, né? De maneira que a radicalização foi benevolente com as direitas, porque, em grande medida, tratou tortura como um radical que se equipara aos projetos de esquerda, né? Uma coisa interessante, juro que eu não vou mais continuar, no Chile, é que nos anos 80, por volta de 85, vários exilados de movimentos revolucionários, o MIR foi um dos mais perseguidos, né, um sem número de mortes de homens e mulheres. Mas, enfim, muitos exilados que vão para o exterior, eles fundam uma nova história, né? Eles fundam um movimento chamado Nova História Cultural, começam a publicar uma nova história cultural em 85, em que a memória tem um espaço fundamental. E eu estou falando de 85, então eu acabei de dizer para você que em 2011, num lugar da produção de conhecimento, que é o lugar da pós-graduação, eu vi uma banca, né, com dificuldades em lidar com o tema da memória. E, bom, eu estou dizendo que em 85, esses militantes estavam discutindo a relação entre memória e história e como a memória poderia oferecer um caminho para a construção de uma nova história social do que eles estavam vivendo, né? Hoje em dia, isso já amadureceu e se modificou bastante, e a história do tempo presente no Chile é uma outra vertente, né, no conjunto de novas possibilidades historiográficas, mas eu acho muito interessante porque essa nova história se tornou um campo muito combativo e ela permitiu que essa história sobre a qual a gente está conversando tivesse um lugar, entende? Então, esse lugar que eu estou reivindicando aqui, lá, foi encontrado, né? Foi circunscrito nesse âmbito da nova história cultural, nova história social.